Eu queria que vocês pudessem abrir as vossas Bíblias. Estamos nessa série de Natal, que eu quero estender ela um pouquinho, para explicá-la de pouquinho em pouquinho, para que a gente possa entender que o Natal não é apenas um nascimento, mas Natal está exatamente escrito como uma profecia bíblica no Antigo Testamento, que se cumpre na pessoa de Cristo e que essa pessoa encarnada morre. Então nós intitulamos essa série do Éden à manjedoura. E semana passada nós falamos um pouco sobre as profecias do Antigo Testamento. Citamos ali desde a primeira palavra da boa mensagem dita pelo próprio Deus em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e da promessa da semente, do descendente que viria. Depois citamos Isaías, tanto capítulo 7 quanto capítulo 9, citamos Malaquias capítulo 7. Todos estes são pequenas frações das profecias que exatamente apontam para uma virgem que iria conceber a um menino, que o seu nome seria Emanuel, para a profecia de Isaías, que exatamente fala que sobre ele nos dará um filho, um menino, e esse menino terá ele como o Deus forte, o Emanuel, o Deus, o Pai como me enrolei agora. Deus forte, vocês lembram agora? Olha aí, Pai da eternidade, Príncipe da paz e assim por diante. Esse texto aponta exatamente para o cumprimento das profecias que se cumprem no Novo Testamento. Eu queria hoje adentrar agora no Novo Testamento, especialmente na palavra de Deus, para duas pessoas tão importantes nessa história natalícia, que é Maria e José. E a gente precisa ter um pouquinho de cuidado ao falar tanto de Maria quanto de José, mas eu queria que vocês abrissem então a Bíblia no texto de Lucas capítulo 1, a partir do verso 26. Mas antes de você ler comigo esse texto, eu queria que você prestasse atenção nessa mensagem. Vamos pensar em uma cidade aqui do Japão que talvez nem o Google Maps está descrita essa cidade. Você bota lá. Ela nem aparece na cidade, nem aparece no Google Maps. Não dá para ir de GPS para ela, porque é uma cidade tão insignificante que ninguém dá nada por ela. E ninguém tem esperança para esta cidade. E de lá, a gente começasse a ouvir um burburinho. Uma mensagem que começa a ecoar, que começa a sair daquela mínima cidade, para começar a alcançar todo o país, todo o mundo. A história de uma menina que de repente ficou grávida. De uma menina que não teve relações sexuais para ter essa criança. E que de repente essa criança se torna algo muito importante. Essa história, ela pode ser contada e entoada como a ideia de uma profecia que está para se cumprir nos nossos dias. Como é que a gente reagiria a uma mensagem como essa? Será que nós seríamos crédulos? Ou será que nós seríamos céticos? Ou seja, será que a gente acreditaria em uma história de uma cidadezinha que ninguém dá nada por ela e que de repente ecoou por todo mundo que a gente conhece? Ou a gente diria assim, não, isso não aconteceria? Imagina só, nos nossos dias isso acontecendo. De uma forma diferente. Uma mensagem que diz assim, o tempo está chegando ao fim. A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, mas tudo está para acabar. E a gente precisa se firmar naquele que é o nosso Senhor e Salvador. Essa era praticamente a mensagem de Noé, dizendo para o seu mundo naquela época, vai acabar. Deus vai mandar chuva, e eu estou produzindo aqui uma grande arca, porque a chuva vai vir. Isso demorou mais de 100 anos, ele falando as mesmas coisas, mas as pessoas não estavam
acreditando, até que aconteceu. Eu fico pensando naquele grupo de pessoas ao redor daquela cidadezinha pequena, que ouviu aquela pequena história, que olhou para Maria, que olhou para José, e no fim das contas estavam dizendo assim: essa história é uma história mal contada. Essa história eu não acredito. É diante dessa situação que muitas vezes a gente não consegue compreender a real importância que esse grupo, da qual Deus escolheu para transmitir a mensagem, e que eles esperavam que isso acontecesse. Havia um desejo no coração de todas as mulheres, judeus, de todas as mulheres que estavam crendo na promessa de que uma delas seria aquela que daria à luz o Natal, ao Filho de Deus, que iria vir como rei, como alguém importante para pregar e anunciar. Mas quando isso acontece, o próprio Cristo disse: eu vim para os meus, mas os meus não acreditaram. É engraçado pensar que parece-nos hoje sofrer dos mesmos erros. A gente ouve, mas parece que a gente não acredita. A gente hoje tem uma mensagem diferente. A mensagem um pouco semelhante à de Noé. O tempo está para chegar. E a gente que deveria estar anunciando essa mensagem: Jesus está voltando, porque foi a palavra de Deus para nós, Jesus vai voltar. Parece-nos que nós estamos como aquele grupo que mora na cidadezinha, onde o Google Maps não tem nem localização. E a gente fica lá, às vezes, incrédulos, sem acreditar que Jesus vai voltar. Quando a gente fala de Natal, a gente está falando de profecias cumpridas. Dentro da teologia sistemática, a gente estuda a escatologia. A escatologia é algo que está para acontecer. São as doutrinas das coisas futuras. Mas só que dentro da escatologia, a gente estuda também aquilo que são promessas cumpridas. As promessas cumpridas também fazem parte da escatologia, porque foram promessas para o futuro, só que para nós hoje são do passado. Então, por exemplo, a promessa da vinda do Espírito Santo é uma promessa escatológica já cumprida. A promessa de Jesus nascer é uma promessa escatológica já cumprida. Então, nós precisamos olhar para a escatologia num aspecto passado, mas ao mesmo tempo olhar para o aspecto futuro. E é por isso que eu estou introduzindo essa mensagem para dizer assim: eu e você precisamos olhar para trás, crendo no que já aconteceu. Mas eu e você também precisamos olhar para frente, para aquilo que está prometido e ainda não aconteceu. E agirmos como pessoas crédulas, que realmente acreditam: Jesus vai voltar, assim como ele veio no princípio natalino. Vamos ler o texto e entender um pouquinho dessa promessa cumprida e olhar para as duas pessoas, olhar para José e olhar para Maria, com um olhar um pouco diferenciado. Olha só o texto de Lucas, capítulo 1, verso 26. Eu vou ler, você me acompanha. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. É essa cidade, aquela que o Google nem consegue marcar, porque ela é tão insignificante que ninguém acha que de lá pode vir alguma coisa. Uma virgem despojada, com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entretanto, entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida,
o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis, e em todas as suas promessas. Então lhe disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou. Você está disposto a dizer sim a Deus? Você está disposto a dizer sim a Deus, independente das circunstâncias que nós mesmos colocamos diante de Deus? Quando a gente olha para esse texto e a gente coloca essa jovem, uma jovem que estava no princípio do casamento. Quando a gente fala em casamento hoje, nós teríamos naturalmente 3 etapas. É claro que as coisas estão um pouco mais aceleradas, não conforme o princípio bíblico e nem conforme os bons costumes. Mas o que deveria acontecer hoje, naturalmente, era um namoro, um noivado e um casamento. Hoje as coisas estão tão apressadas que, infelizmente, estão pulando as etapas e vivendo aquilo que não deveria viver como deveria. Mas o princípio bíblico nos coloca exatamente essa percepção do casamento, onde o local da relação deveria acontecer. Mas no tempo bíblico nós temos também essa palavra, que não é o noivado, mas aquilo que a Bíblia vai chamar de despojada. E aqui, diferente dos nossos dias, hoje as pessoas dizem assim: noivado acaba a qualquer momento. Porque o noivado é apenas um compromisso a mais do namoro. Mas no tempo bíblico, nesse momento, aqui não era apenas um noivado, era, na verdade, um contrato já assinado. Era algo que já estava firmado, esperando o dia do casamento. Tanto que, para se separar, teria que exatamente ter um ato de divórcio, praticamente, dentro dessa época. Então, nós estamos falando aqui de algo tão fácil, mas de algo sério. E esta mulher que estava agora prometida, um contrato praticamente assinado, ela aparece grávida. Numa sociedade em que as pessoas não iriam ver isso com bons olhos. Como dizer sim para um momento tão difícil? Eu fico olhando para Maria e percebo uma mulher muito crente. Usando as palavras dos nossos dias, uma mulher que tem ousadia diante de um Deus para dizer sim em meio às circunstâncias mais difíceis de sua vida. Aquilo poderia ser algo muito difícil para ela. Não só para ela, mas para qualquer pessoa. Assumir uma responsabilidade que poderia difamar o seu marido, futuro marido, que poderia trazer responsabilidade sobre sua família, que poderia trazer responsabilidade sobre
tanta a sua história e ser difamada, ela resolve dizer sim. Sim ao Senhor. Isso determina muito sobre aquilo que nós devemos estar diante de Deus. E quando nós lemos esse texto, nós percebemos exatamente o cuidado de Deus sobre o olhar dos princípios bíblicos, sobre o olhar das profecias bíblicas e sobre o olhar de uma pessoa que diz sim ao Senhor. Os princípios bíblicos se cumprindo juntamente com as profecias, pois aqui nesse texto que nós acabamos de ler, percebemos então as palavras que ecoam do profeta Isaías. Uma virgem e o seu nome será Deus. As profecias se cumprindo, mas diante de alguém que tem uma expectativa, mas essa expectativa é algo que está generalizado a todos, mas de repente cá entre nós, se fosse você e de repente você tem na sua frente um anjo dizendo: Leni, Dani, você é agraciada. Qual seria a nossa reação diante de um anjo, literalmente apontando para nós uma profecia para se cumprir? Muitas vezes somos tão incrédulos e colocamos tantas coisas diante de Deus para nós que a gente tem dificuldade de responder a Deus com uma frase: sim, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui para cumprir a tua vontade, eis-me aqui para obedecer os princípios bíblicos, eis-me aqui para dizer: Senhor, eu estou pronto para te servir. Eu estou pronto, inclusive, para abandonar, para perder. Em um tempo em que as pessoas não querem perder não é uma frase que nós aceitamos. Queremos sempre ganhar, ganhar e ganhar. Sempre ter a oportunidade de estar à frente e de uma forma ou de outra. Mas quando olhamos para os princípios bíblicos e olhamos para esse texto de maneira especial, o que Deus está oferecendo para essa mulher é algo muito grande, mas ao mesmo tempo muito difícil para uma sociedade em que ela iria enfrentar. E as respostas que ela dá, em primeiro momento, como assim? Não estou entendendo. Até que ela usa a última frase: aqui está a sua serva, para algo impossível acontecer. Irmãos, como ficar grávida sem ter relação sexual? Isso, em todas as instâncias, é algo impossível. E o que o anjo está dizendo para ela é que o Deus do impossível está se manifestando na nossa existência. E a maior mensagem do Natal, irmãos, olhando para a vida dessa jovem que decide dizer sim a Deus, é crer no impossível. Eu me lembro, e eu quero compartilhar com vocês, uma experiência minha. Eu, por exemplo, deveria estar morto. Há 8 anos atrás, na vontade de termos filhos, eu e minha esposa decidimos fazer de todas as coisas possíveis para saber porque depois de 10 anos, 12 anos, a gente não tinha filhos. E eu fiz alguns exames e esse exame mostrou-me que eu tinha uma varicocele e que, por estar obeso, eu pesava 150 quilos, eu tinha um processo de infertilidade. Decidimos então, depois de uma visita a um pastor amigo que tinha feito uma bariátrica, decidimos então fazer essa bariátrica. Eu decidi, juntamente com ela, vamos, encarei. Não era por uma questão de saúde, não era uma questão, claro, eu estava obeso, mas eu estava me controlando, e, enfim,
era por causa do processo de infertilidade. O médico disse assim: a cirurgia que você vai fazer é a sleeve, é a que você corta o estômago, e ela tem uma problemática. Eu já fiz mais de 500 cirurgias e nunca aconteceu isso. Quando ele falou isso, eu disse: pô, eu vou ser o primeiro? Geralmente essas coisas ruins têm que acontecer comigo. E ele disse: o que é? Ele disse: olha, pode acontecer uma fístula, e essa fístula é algo muito raro de acontecer, mas aí tem uma complicação e tal, tal. Ele não me explicou com todos os detalhes, mas não se preocupe, não vai acontecer com você. Eu disse: amém. Naquela mente desconfiada. Fui para a cirurgia. Depois da cirurgia, voltei para casa. Com 2 dias com um dreno, eu volto para o retorno. Quando eu chego lá, a minha esposa disse assim: ele teve 37 graus. Não é nem febre, é um estado febril. Ele disse assim: tudo bem, vá fazer um exame agora de urgência, só para a gente ter uma certeza. Quando eu vou, ele detecta então que aquilo que eu estava me alimentando estava saindo do meu estômago. E ele disse assim: agora mesmo você vai voltar para casa. Ou você vai voltar para o hospital, que a gente vai fazer novamente a sua cirurgia. Ele disse, no momento, você está com uma colônia de bactérias. Sabe aquele momento que não sabe o que fazer, fica incrédulo, sem saber o que... E as coisas vão acontecendo e você está só... Parece que está flutuando e as coisas não sabem, e de repente você passou. E aí eu já estava na mesa de cirurgia novamente, no outro dia o médico vem, aí Mauro, tudo bom? E eu disse: sim, dá para me explicar agora o que aconteceu, porque até agora eu não entendi nada. Ele fez: olha, eu não sei. Talvez você, que é pastor, possa me explicar. Eu disse: me explique, porque até agora eu não estou entendendo nada. Eu disse: você era para estar morto. 2 dias que se passou e a comida que você estava se alimentando deveria ter se espalhado no seu corpo, você em casa ter tido uma infecção generalizada e ter morrido. Contudo, o seu corpo foi 2 estômagos, 2 bolhas de ar, uma com 500 ml, outra com 300 ml, somando aí a 800 ml de líquido que deveria estar espalhado pelo seu corpo. O seu próprio corpo, eu não sei porque eu nunca vi isso, fez 2 estômagos para que você não morresse. Eu olhei para a cara dele e eu me lembro só que eu disse isso. Bom, uma coisa eu sei, milagres acontecem. Uma coisa que é impossível pode acontecer. Porque quando Deus tem propósito, Ele faz. Não é porque eu sou melhor, não é porque eu sou bom, não. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui tem algo milagroso que Deus fez na vida de vocês, um livramento, algo que vocês poderiam ter dito assim: nossa, foi Deus, vai acontecer. E às vezes a gente não percebe essa fala que essa mulher com tanta ênfase, ela olha para Deus e diz assim: eu creio, porque Deus é Deus do impossível. Eu quero convidar vocês a olhar para a história do Natal pela perspectiva agora de uma mulher que, diferente do que muitas vezes dizem para nós, com toda a perspectiva bíblica errada, mas olhar agora para o texto bíblico e dizer assim: essa jovem mulher decidiu dizer sim a um Deus que pode fazer milagres. Ou milagres em meio às circunstâncias difíceis que ela ia enfrentar por causa de uma gravidez antes do tempo. O milagre que tinha que acontecer no seu marido para ele não rejeitá-la. O milagre para que os 2 pudessem construir a vida. O milagre para eles não serem rejeitados. Mas o milagre para vir o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que seria chamado Emanuel. Aqui nós vemos essa mulher com tanta ênfase, que nos convida agora a olhar para esse período tão especial. E nós não olhamos para uma data específica, porque a gente não tem essa data com clareza. Mas para olhar para o princípio natalino e dizer assim: eu preciso olhar para esse momento e dizer assim: eu também preciso crer no milagre.
E talvez a sua vida esteja precisando de um milagre. Talvez a sua vida precisa estar crendo e dizer assim, eu preciso de algo novo, eu preciso de um Deus que precisa operar o impossível na minha vida, na minha família, na minha história, nos meus filhos, no meu marido. Na minha perspectiva, eu creio e preciso desse Deus que faz o milagre. O sim dela move toda a história, tanto dela quanto a nossa. Mas eu queria ver exatamente, olhar a perspectiva do homem. Abra comigo agora Mateus capítulo 1, verso 19. Na verdade, verso 18. Mateus capítulo 1, verso 18 diz assim: Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, despojada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, a tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez com que lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher, contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho a quem pôs. Se a gente olha para o lado da mulher, olhando para Maria em todas as suas circunstâncias, e a dar um sim para essa situação tão difícil e crendo no impossível, precisamos olhar para o lado de José. E que situação estranha. Venhamos e convenhamos, olha só o que ele tenta. Na verdade, ele já conjectura no seu coração, já tem, como diz aqui no verso 20, 19, José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamá-la, resolveu deixá-la. Ele já tinha colocado no seu coração o desejo de deixá-la, até para que não viesse criar todo um espanto naquela sociedade. Mas aí ele vem com uma ação de Deus sobre a vida dele. Imagina aí, José, com vontade agora de deixar sua esposa por causa de uma situação estranha. Nossa, ela é minha noiva, não tive relação com ela está prometida para mim, mas ela está grávida. E aí, o que fazer? Ele já queria deixá-la, mas aí Deus intervém na história. E aqui me deixa uma coisa intrigada, irmãos, porque muitas vezes nós temos a tendência de achar que Deus, ele não controla as coisas. Nós temos a real tendência de achar que tudo acontece por acaso. Não. O Deus que intervém na história veio e falou com José. E disse: Ei, ô seu José, você está pensando o quê? Essa mulher está grávida, mas ela é do Espírito Santo de Deus. Obedeça e receba ela. Irmãos,
Eu e você precisamos olhar para essa história do Natal e perceber Deus conduzindo nos mínimos detalhes. Deus cumprindo as profecias. Deus trazendo uma fé grandiosa na vida de Maria. E agora Deus falando com José para que ele não abandonasse ela. Quem é que está no controle de todas essas coisas? É Deus. Olhe para mim, para a sua vida. Talvez a gente olhe e pensa, nossa, por que eu estou assim? Por que estamos assim? Por que eu estou aqui no Japão? Deus em tudo tem propósito. A sua vida aqui não é por acaso. O que você conquistou não é por acaso. O seu estudo não é por acaso. Os seus filhos não são por acaso. Nada do que acontece na sua vida foi por acaso. Nós temos a tendência de dizer e de achar que as coisas estão fora do controle. Talvez esteja fora do seu controle, mas não fora do controle de Deus. Porque muitas vezes queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, porque somos orgulhosos, somos prepotentes e temos a tendência de querer que as coisas aconteçam do nosso jeito. E olhe, nós não estamos falando de um homem orgulhoso aqui não. Olha como é que a Bíblia descreve José, um homem justo. Deus conhece, mas Deus chama ele exatamente para perto, para que ele possa entender alguém que ouve Deus. Então, quando eu olho para José, eu percebo dois princípios. O primeiro, que Deus intervém na história. E o segundo, de um homem que consegue ter a sensibilidade de ouvir Deus. E aqui, irmãos, ouvir Deus é algo fantástico. É algo inconfundível. A expressão bíblica diz assim, ouvir a voz de Deus é ouvir como um som de muitas águas. É algo que só quem escuta e só quem é guiado tem a percepção do Deus que fala ao nosso coração. Às vezes, nós queremos ouvir Deus com aqueles efeitos hollywoodianos, né? A gente quer que Deus apareça, até mesmo como fez com Maria, aparece um anjo, né? Apareça para mim como um sonho. Às vezes a gente quer dizer para Deus como é que ele tem que fazer as coisas. Mas de repente alguém chega do seu lado e fala com você, e você não está percebendo Deus falando. Talvez você está num culto e você está tão despercebido e Deus está dizendo para você, escute Deus, creia no milagre, é Ele que está no controle da história. E mesmo assim, muitas vezes nós não estamos dando ouvido a Deus. Perceber a sensibilidade do céu nesse momento é algo que eu e você hoje, nesse tempo em que vivemos, precisamos estar atentos. Olhando para Maria, ter uma fé no impossível. Olhando para José, crendo no Deus que intervém na história e que está sensível à voz de Deus. São características que nos chamam a uma obediência. Quando nós pensamos nesses dois, eles obedeceram à voz de Deus. Hoje, quando eu olho para o princípio natalino, eu preciso olhar para Maria e para José como duas pessoas de uma cidade que ninguém conhece, que eram pessoas insignificantes, que o Deus que intervém na história escolheu eles e eles obedeceram a Deus. A pergunta para nós hoje é: vamos obedecer a Deus? Estamos dispostos a obedecer a Deus? Ou estamos querendo apenas colocar os nossos critérios? Vivemos uma circunstância, e aí colocando dentro desse escopo do Japão que nós vivemos, um isolamento social, uma vida cotidiana tão corrida, fábrica, trabalho, um politeísmo assim exagerado, onde você olha,
você tem uma estátua. Para onde você olha, é Deus. Estávamos ali conversando agora, o Deus do trabalho, é o Deus do dinheiro, é o Deus da bebida, é o Deus do sexo, é o Deus do dizer, e é tanto Deus, a idolatria, a morte, o sincretismo religioso que está entranhado como eu nunca vi aqui. Tanto faz como você ser um budista, como um shintoísta, como você está frequentando a igreja, como você crê em Jesus, como você crê em tantas outras coisas. Nesse ambiente em que muitas vezes nós estamos percebendo, ouvindo e muitas vezes se aculturando. É em meio a isso que nós somos chamados a obedecer a Deus. O discípulo que dá sim e crê no impossível para romper as barreiras culturais. O discípulo que diz sim e crê num Deus que intervém na história. Um discípulo que diz sim e decide obedecer aos princípios e os mandatos de Deus na nossa vida. Porque nem sempre obedecer a Deus vai ser fácil. Nem sempre obedecer a Deus vai ser 2 mais 2. Nem sempre obedecer a Deus vai ser ganhos. Algumas vezes obedecer a Deus envolve perdas. E às vezes nós não estamos dispostos a obedecer a Deus, porque não queremos perder. E é diante de todo esse alarde que eu me deparo com alguém lá de trás. Eu me lembro do profeta Daniel. Um homem que foi arrancado da sua cultura religiosa, implantado em uma cultura politeísta. Alguém que foi arrancado da sua cultura para aprender outra. Alguém que foi arrancado como escravo da sua terra para ser colocado aqui na Babilônia para aprender da língua, da cultura e ser totalmente alguém que não desse mais créditos ao Deus que ele cria. Mas ele decide crer. Ele decide obedecer a um Deus que, mesmo em circunstâncias de perda, Deus estava no controle. E é olhando para Maria que nós vemos isso. É olhando para José que nós vemos as mesmas circunstâncias. E aí, é olhando para nós hoje, irmãos, que também nós vamos ver as mesmas coisas. Deus nos chama hoje para obedecermos. Deus nos chama hoje para crer no impossível. Deus nos chama hoje para crer no Deus que intervém na história. Deus nos chama hoje para a obediência a um Deus que pode fazer grandes coisas. Qual é o impossível da tua vida? Qual é o impossível da sua vida? Deus, Ele pode fazer. Às vezes, a maior dificuldade está em nós mesmos. E hoje Ele nos chama para crer no Deus que intervém na história. E é olhando para esse princípio natalino, olhando para essas duas pessoas, que nós aprendemos a ter uma fé que obedece, uma fé que crê no impossível, uma fé de um Deus que intervém na nossa história e que nos chama à obediência. O caminho da obediência traz relacionamento com Deus. O caminho da obediência traz clareza da vontade dele. Mas o caminho da obediência a Deus nem sempre traz as melhores flores. Nós precisamos entender que estar na vontade de Deus significa dizer que teremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas isso também não significa que iremos ser os miseráveis. Significa dizer que Deus estará no controle das nossas vidas, nos abençoando.
Hoje eu convido você a ter mais fé. Hoje eu convido você a obedecer a Deus. Hoje eu convido você a crer que Deus não soltou as rédeas da tua vida. Não abriu as portas para você por acaso. Que você não está aqui por acaso. Que você veio para cá por acaso. Não. Deus tem propósito na tua vida e na tua história. Em nome de Jesus.